como líder do Ministério de Mordomia, né? Eu trago aqui a mensagem para vocês, mordomo fiel, né? Eu sempre que vou pregar, se o irmão Léo, a irmã Beth quiser ir para a nave da igreja, fiquem à vontade. Sempre que vou trazer uma mensagem de mordomia, eu faço questão de lembrar vocês o que é ser um mordomo, né? Porque muitas pessoas, né, muitas vezes esquecem da necessidade, do desafio que é você aceitar a condição de mordomo. E o que é um mordomo, né? Mordomo nada mais é que, se você pegar um dicionário, você vai encontrar lá, né? Pessoa que administra os bens, as posses, né, do seu senhor. Quem foi o primeiro mordomo? Qual foi o primeiro mordomo que o Senhor plantou aqui nessa terra? Quem foi? Foi Adão, não foi? Deus pôs Adão como mordomo de toda a terra. Se você for ler, né, Gênesis, você vê que depois que Deus criou e fez toda a sua obra, né, depois que ele achou que era muito boa, ele então criou Adão, apresentou a Adão toda a sua criação, até os animais o Senhor trouxe para Adão nomear, dar nome, né? Então a vaca é vaca porque Adão pôs o nome de vaca, né? Então cada animal, né, tem a sua definição. Por quê? Porque Adão era o mordomo, né? Infelizmente não permaneceu, porque não considerou o nosso Deus como Senhor acima de todas as coisas, né? Infelizmente o pecado entrou, porque este mordomo ousou tomar decisões que não lhe competia, não foi autorizado pelo seu Senhor. Mas enfim, o assunto não é esse. O assunto que eu trago para dividir com vocês é muito importante para a igreja de Deus. O tema desse assunto é uma completa mudança de pensamentos. Irmãos, você sabia que tudo que você e eu praticamos é resultado de um pensamento que gerou sentimentos que deu luz a essa prática? Você sabia? Tirando aquelas atitudes involuntárias, né, da autodefesa, que não dá tempo de você pensar, né? Existem algumas atitudes involuntárias, mas na sua grande maioria, toda a nossa obra, tudo o que fazemos, cada escolha, cada atitude, ela é resultado de um pensamento que você acolheu, desenvolveu, sentiu e produziu. Por isso o tema hoje é muito importante, uma completa mudança de pensamentos, porque quando isso acontecer em nossas vidas, vai haver uma completa mudança de atitudes, tá certo? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 2. Quem encontrou, diga amém, né, pra gente. Se quem não encontrou, diga misericórdia, que aí a gente espera. Romanos, né, bem pertinho do Evangelho de João, de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e 2, tá certo? Então vamos orar. Querido Deus,
abrimos aqui a tua palavra e desejamos, Senhor, que fale o Senhor ao nosso coração, fale o Senhor ao nosso entendimento. Para isso, Senhor, precisamos demais que o teu Santo Espírito tome posse da nossa mente, nos ilumine, adentre o nosso espírito, fale a nossa alma, nos convença, nos converta pelo poder de tua palavra. Por favor, Senhor, vem estar aqui conosco, vem nos ajudar a entender aquilo que o Senhor deseja. Seja conosco, Pai, te oramos em nome de Jesus. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo, irmãos? Só aqui, ó, nós não vamos parar aqui não, mas só para você ter uma ideia, como tudo que a gente faz com o nosso corpo é resultado de pensamentos, né? Culto racional, vem de raciocínio. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 versículos, meus irmãos, que dá para me pregar até 5 horas da tarde. Acredita? De tanto ensinamento, de tanta orientação da parte de Deus para cada um de nós. Meus queridos, nós vivemos em uma sociedade consumista, fria, frívola, materialista, sentimentalista, uma sociedade que iguala a felicidade pessoal à simples condição de ter. Hoje, nós abrimos os olhos. Eu não sei como é a casa de cada um aqui, mas botou o pé fora de casa, ligou o celular, ligou um aparelho que transmita informação. Essas são as mensagens jogadas de tufão sobre você. E que, infelizmente, meus queridos, muitos têm deixado a vida de cristãos, porque são impactados, embriagados por essas mensagens e não percebem. Estão se igualando, estão bebendo dessa água suja que o mundo oferece. E por isso nós estamos vendo aí igrejas que têm o mesmo proceder que o mundo. É muito raro. Hoje não é com facilidade que você define mais um cristão. Quer dizer, o evangélico. O evangélico. Você pode analisar ele não só pela casca, mas pelo proceder, pela atitude, pelo caráter. E você vê que o mundo está engolindo, está ficando normal. E tudo que o mundo oferece é por uma única moeda: sentimental. É a sensação de ter, a sensação de mostrar, a sensação de possuir. Seja o corpo, seja uma roupa, seja um carro, seja uma casa, seja um status. Irmãos, está demais. A desvalorização do ser é uma distância tão grande que se tornou pérola, pedra rara. Você encontrar uma pessoa que tem um caráter definido a ponto de não vender a verdade que recebeu de Cristo, que não foi barata. Muitos consideram o perdão, a graça de Jesus, uma graça barata, mas não foi.
Ela foi o preço da vida de um Deus que se encarnou e eternamente permanecerá parte humana. Que cá para mim, eu considero uma diminuição. Basta você amar um animalzinho, eu gosto sempre de dar esse exemplo, e se perguntar se você é capaz de se transformar. Patrick tem um passarinho que é um amor. Eu fico pensando, será que ele teria coragem de se transformar num passarinho e viver eternamente o corpo de passarinho, independente como um passarinho, por maior amor que a gente esteja? Não que eu esteja comparando que o amor de Cristo seja o amor que a gente tem por um animal, mas eu quero dizer que, figuradamente, eu tenho para mim que comparar Deus conosco é comparar nós com um animalzinho. Então, o que Deus, o que Jesus, o que a Trindade fez por nós, não foi barato. E muitas pessoas, infelizmente, consideram. Então, irmãos, eu quero dividir aqui com você o seguinte: os anúncios buscam aumentar o nosso desejo por mais produtos, por mais coisas, por mais sensações, por mais sentimentos, mais serviços, mais experiências. Eles funcionam em parte criando insatisfação com a maneira como as coisas estão em nossas vidas. O que eu tenho não é suficiente, o que eu tenho não é bom, eu preciso ter mais, eu preciso possuir mais, eu preciso comprar, eu preciso alcançar, eu preciso de uma vestimenta assim, eu preciso de um carro assim. O que eu tenho, enfim, o que eu tenho não é bom. É isso que o mundo trabalha todos os dias, 24 horas, conquistando o coração de todo ser humano que está aqui nessa terra. E funciona em parte. Em contrapartida, sabe o que é que acontece? Você nem percebe. Insatisfação. Insatisfação. E muitos dessa geração, porque eu estou lidando com o meu filho, e eu vejo os comentários dele com os amigos, com os colegas, com o que está próximo, e muitos deles não sabem lidar, porque nasceram nesse mundo com essa face. Eles não sabem lidar com tamanha insatisfação, porque o que eles têm não é bom e não serve. Isso é água suja, é lixo, e que nós temos obrigação, quanto igreja, como povo de Deus, que tem a sua palavra, nós temos obrigação de lutar ferrenhamente contra isso, combater. Não, meu filho, o mundo pensa assim, mas nós não. Como cristãos não devemos ser, como cristãos não podemos fazer. Ainda que cada um tenha liberdade, mas não é assim que funciona. É nossa obrigação. E não só os nossos filhos, mas amigos, parentes, pessoas que estão à nossa volta, devem ver esses valores em você, ainda que com boquinha calada. Você sabia? São Francisco de Assis diz que a gente deve pregar todo o tempo, fora de tempo, e se necessário for, que você fale. Então, a nossa vida, ao vivermos essas experiências, ao termos uma completa mudança de pensamentos, nós vamos testemunhar isso por consequência, automaticamente. E quando nossa mentalidade já é conquistada por esse mundo, olha, irmãos, eu fui ver o que é mentalidade. Sabe o que é mentalidade? É a prática constante já oferecida pela sua mente, é o automático. Mentalidade é uma atitude, produto da sua mente, automaticamente. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, você já resolve uma situação, você já escolhe, já faz uma escolha automaticamente, porque você já tem aquela mentalidade. E sabe como é que se consegue essa mentalidade?
absorvendo todos os dias aquilo que estão te oferecendo, eu pergunto para você, igreja de Deus, qual é, jovens, meninas, princesas do Senhor, qual é a mentalidade de vocês? Qual é a prática, resultado da mente de vocês? O que vocês automaticamente já recusa ou automaticamente já absorve? Nem se incomoda, nem se toca, não sente mais nada. Já está congelado. De que aquilo ali é lixo, é água suja, de que não convém, segundo a palavra de Deus. Não convém para um cristão. Poder pode, mas não convém. Sabe por que pode? Porque somos livres. É o Deus que nos ama, te comprou para tu ser absolutamente livre. Você sabe qual é? Você sabe por que nós somos servos de Jesus? Você sabe por que nós somos servos de Deus? Porque nós somos escravos que fomos comprados, mas que somos livres. Servimos a eles por livre escolha. Somos servos de Deus, mas somos escravos comprados pelo sangue de Cristo, mas somos livres, tá certo? Então, quando a nossa mentalidade já é conquistada por toda essa informação que o mundo oferece, isso vai mostrar em você, em mim, a lente pela qual você vê o mundo. Olha só, se você bebe da água e do lixo que o mundo oferece e já não percebe mais, de acordo com isso, é a forma como você vê. Ah, isso é besteira, que tolice, isso vale nada não, isso é assim mesmo. E sendo engolido, embriagado, enganado, a ponto de se tornar uma virgem nécia. Lembra? Das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. 5 prudentes, pessoas que estão sempre com o pé atrás, comparando. 5 nécias, vai de qualquer jeito. Vai não, irmão. No céu não entra de qualquer jeito, não. Se entrasse de qualquer jeito, não precisaria Deus ter oferecido a vida do seu filho. Se entrasse de qualquer jeito, Deus teria poupado o seu filho de ter sido espancado, cuspido, pisoteado, chicoteado, humilhado, pregado numa cruz. Se entrasse de qualquer jeito. Ele fez tudo isso, porque isso apresenta a obra da serpente, a obra desse mundo, e que não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Então, meus queridos irmãos, eu trago o alerta aqui para você que foi escolhido e que aceitou descer essas águas. Você é um mordomo de Deus. Você é aquele que o Senhor escolheu para cuidar de toda a posse do Senhor aqui nessa terra, seja do seu corpo, da sua saúde, da forma como você veste, a forma como você se alimenta, a forma como você trata o seu vizinho, seu marido, sua esposa, seu filho, a forma como você vem a esta igreja. Então você é mordomo de Deus. Você não pode ser embriagado, engolido pela sujeira desse mundo. Então, de acordo com o que você, a lente que tem nos seus olhos, como você enxerga o mundo, como você percebe tudo o que está acontecendo ao seu redor, esse tipo de mentalidade diz se você tem uma vida útil ou inútil. Infelizmente, ou não sei se felizmente, é assim, meus queridos. Então, um economista chamado Tim Jackson, ele expressou as seguintes palavras: as pessoas estão sendo persuadidas, convencidas a gastar dinheiro
naquilo que não tem, em coisas que não precisam, para criar impressão que não durará em pessoas que não se importam com você. Olha como isso é forte. Nós abrimos os olhos, ligamos o rádio, celular, TV, sair de casa, ver o vizinho, alguém que vai passando na rua, a mensagem é essa. Somos convencidos a gastar dinheiro com coisas que não temos, que olha para fulano e quer ter o que ela tem. Não estou dizendo, meus queridos, que é errado a gente ter conforto, mas é errado fazer disso a razão da nossa vida. Nenhum cristão vai entrar no céu sem passar pelo deserto. Sabe por quê? Porque deserto purifica, conforto estraga. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma vida miserável, não, mas faz um levantamento de quem tem vida fácil. Observa como é que é o caráter de quem tem vida fácil. Então, é incrível como nós somos uma natureza difícil. Infelizmente, nós precisamos estar todo o tempo, de vez em quando, uma chicotadinha, de vez em quando pular uma fogueirinha, de vez em quando passar por uma privação, seja em qual for a área da vida, para ver se a gente se lembra que somos pequenos, que somos humanos, que existe Deus. Lembra de Eva, quando Satanás falou para ela, a serpente falou para ela: come, porque tu serás como Deus. A partir do momento que a gente se acha, o ser humano pensa que é Deus. E aí é onde está a nossa perdição. Então esse economista, ele falou, um economista mundano, né? Ele falou essa verdade. A gente faz tudo isso para criar impressões que não durarão em pessoas que não se importam conosco. Paulo apoiou essa visão. É aqui onde nós lemos. E ele advertiu os cristãos em Roma. Aí nós vamos falar aqui desses 2 versos. Tremendo. Irmãos, imagina que Paulo foi parar na capital do mundo, Roma. Imagina que aquele homem não se deparou. Se hoje nós estamos vivendo tudo isso aqui, comparadamente, né, relativamente, eu assisti semana passada um videozinho de uma pessoa bem simples que viajou e foi conhecer lá a Grécia, foi conhecer a cidade de Atenas, e aí ela filmou a estrada por onde Paulo passou, e lá tinha umas placas, falava, né, do apóstolo Paulo, e se vocês verem a cena, meu Deus, uma estrada, e eu fiquei imaginando, eu me coloquei no lugar de Paulo, fiquei imaginando tudo aquilo ali, na época de Paulo, o que não significava para ele, né? Porque naquela época a estrada já toda feita no blocozinho de concreto, não sei, de pedra, já tudo bem alinhadozinho, quando ele se deparou com a cidade. E eu fiquei pensando, como não foi fácil. Por isso, quando eu tenho certeza que Paulo, ao pregar para a igreja de Roma, para os cristãos, e Paulo, mesmo em cadeias, mesmo preso, Paulo viu o perigo, como a igreja de Deus poderia ser engolida pelos costumes do mundo, os mesmos, porque eu vou dizer uma coisa para você, foi Jesus que disse, assim como foi nos dias de Noé, todos casavam, davam-se casamento, todos comiam, todos bebiam, todos festejavam, não muda não, a receita humana é uma só. A iniquidade que tem dentro de nós é capaz de produzir o mesmo efeito, seja lá o homem antediluviano, seja o de hoje, seja o de Paulo, pecado, a iniquidade. Essa semana, meus queridos, eu estava falando para minha irmã, uma das minhas irmãs, eu estava dizendo para elas, irmã, você sabia que existe 2, definidamente assim, existe várias, mas
vamos criar aqui dois grupos. Existem dois grupos de pecado. Existe a transgressão dos mandamentos. Não pecar, não matar, não adulterar, não roubar, né? E existe a iniquidade. E essa eu não vou me esquecer nunca mais. A iniquidade é o grupo de pecado em que nós nos colocamos quando esse pecado ele está sendo gerado. Ele fica na esfera dos sentimentos. Ele é mais destrutivo do que a transgressão. É o pecado oculto. É a inveja. É os ciúmes. É o mau desejo. É a cobiça. É o desejo de tomar um marido alheio, a esposa alheia. É o adultério. Quando isso fica dentro de nós, lembra como foi que eu comecei a minha fala? Toda prática é resultado do pensamento que nasce, você acolhe, gera sentimentos e aí ela dá luz à prática. Seja adultério, seja roubar, seja matar, seja boa obra, tá certo? Tudo nasce aqui, ó. Por isso o tema que haja uma completa mudança nos nossos pensamentos. Porque quando isso acontecer, nós vamos ser transformados. Por isso, não se deixe levar por ventos de pensamentos. Olha, irmãos, olhem aqui, ó. A gente não tem como impedir o passarinho passar aqui, ó, por cima da minha cabeça. O passarinho vem voando, passa. Mas eu posso impedir que ele faça ninho. Os pensamentos vêm, Senhor, eu ofereço a Ti esse pensamento, meu Deus. Me livra, me salva. Meu Deus, não quero pecar contra o Senhor. É assim que a gente foge deles, apresentando a Cristo. Tá certo? Agora vamos ler para a gente finalizar. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos capítulo 12, verso 2. Verso 1, desculpa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus queridos irmãos, quando Paulo falou isso, se a gente for lá no original, Paulo está dizendo assim: eu peço a vocês, encarecidamente, vocês que aceitaram o perdão de Cristo, porque o perdão de Cristo é misericórdia. Você sabia que do capítulo 1 de Paulo, de Romanos, até 11, Paulo enfatiza, ele fala, ele prega repetidamente sobre a justificação pela fé. Mas quando chega aqui, Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé, pelas misericórdias de Jesus, mas nós devemos também buscar santidade. É isso que ele está dizendo. Buscar santidade. E o que é buscar santidade? Jovens, adolescentes que estão me ouvindo, o que é buscar santidade? Se separar do mundo, se separar do comum, se separar do que o mundo na sua escuridão pratica. Você sendo de Cristo, você não. Você é guiado pela palavra de Deus, não é pelo mundo. Aí quando Paulo diz, eu rogo, eu peço encarecidamente, pelas misericórdias, pelo perdão de Cristo, que você apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Irmãos, quem se lembra de que Israel tinha um ritual de sacrifícios, holocaustos, ofertas? Jamais você poderia chegar lá no tabernáculo, no templo, com um animal morto,
para oferecer. Isso era abominação. O sacrifício tinha que estar vivo. E depois você colocava a sua mão direita em cima do animal, confessava seus pecados, transferindo seus pecados, a culpa para ele. E ali o sacerdote pegava a mão do sacerdote em cima da sua mão e com o cutelo degolava o animal. Ali ele era morto. Então, quando Paulo diz, eu rogo que apresenteis um sacrifício vivo, Paulo está dizendo que você tem que se apresentar a Deus vivo, tem que lhe custar alguma coisa. Você tem que apresentar a Deus sacrifício da sua vida, vivo. Não, isso aqui não. Ainda que eu esmurre o meu corpo, ainda que eu fique aborrecida. Ontem eu tive um aborrecimento tão grande que eu pensei que eu ia ter um AVC. Mas eu já disse para vocês que eu sou iracunda, né? Não parece, mas eu sou. Mas eu quase torei no meio. Mas não fiz o que minha carne queria. Mas o coração bombeou, porque foi um insulto. Mas eu não fiz. Aí sabe o que aconteceu? Eu vim dirigindo aborrecida. E eu dizendo para mim mesmo, eu sei o que é isso aí. Porque eu não fiz o que tu queria, não é, carne? Eu não fiz o que tu queria. Porque a gente fica bom. Quando a gente oferece a Deus o nosso corpo, sacrifício vivo, não vou fazer o que minha carne quer, mas o que agrada ao meu Deus. Muitas vezes a gente chega a ficar aborrecida, mas a gente se apresenta a Deus e oferece a Ele e ora, e Deus traz a paz. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, vai te custar sacrifício. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jovens, tá com a internet ligada, estão te oferecendo pornografia, tua carne quer. Não. Deleta. Como é que chama? Denuncia. O spam, é isso? Quantas vezes eu faço isso? E não é pornografia. Coisas que eu acho que não quero material desse nível aqui, denuncio. Elimino. O mundo está te oferecendo, batendo na porta, porque as luzes, o mundo, irmãos, olha, ele tem luzes, holofotes. Aquela jovenzinha que está lá atrás, eu digo para ela sempre, ela está me acompanhando, anda muito na minha presença, eu digo para ela, o mundo engana. Luzes bonita, atrativa, mas no final é caminho de morte, é engano, é mentira. Então, irmãos, para isso você tem que mudar completamente a sua mentalidade. Para você mudar a sua mentalidade, você tem que selecionar o que você ouve, o que você assiste, a companhia de quem, para que você não crie mentalidade. Os especialistas dizem que quando você pratica uma coisa por 30 dias, você já criou um hábito. Se você praticar por 30 dias, você adquiriu um hábito. Então, meus queridos, como você quer ser cristão? Como você quer imitar a Cristo? Se palavrão para você não me incomoda. Palavrão não te incomoda? E que tal eu te dizer que incomoda o anjo que o Senhor pôs do teu lado? E que tal eu te dizer que o Espírito Santo de Deus, isso é ofensivo, agressivo? Ai, eu não me incomodo, isso é besteira, eu vou andar de qualquer jeito. É não. Não ande não, irmão. Sabe por quê? Ontem mesmo eu vi uma cena. A meninazinha jovem, linda, bem novinha. Não estava tão desnuda não. Mas diante dos meus olhos eu vi o homem olhando aquela menina de uma forma que me deu raiva. Isso não incomoda? Não incomoda, sabe por quê? Porque sua mente já absorveu a prática do mundo.
mas Cristo te chama para o diferente. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, volte aí um pouquinho, 2 Coríntios, capítulo 2, deixa eu olhar aqui qual é o verso. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 2, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural, o homem carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque estas se discernem espiritualmente. Então, meu querido, se para você beber do que o mundo oferece é normal, infelizmente, você precisa se voltar para Deus, pedir ajuda de Deus para ser espiritual. Você não está sendo espiritual. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Voltando aqui para Romanos, verso 2. O restinho do verso 1 diz assim: sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vai te custar a tua mente, a tua mentalidade. O que tu está fazendo do teu tempo, jovem, adolescente. Por favor, eu me preocupo muito com vocês. Vocês são as pérolas de Cristo. Vocês são o futuro da igreja. Vocês vão ser resultado do que vocês estão formando a mente. O que vocês estão dando para a mente de vocês, ler, ouvir, ver, vocês vão produzir consequentemente, naturalmente. Então sejam mais espirituais, tirem tempo para ler a Bíblia, tirem tempo para ouvir músicas do reino de Deus, porque Jesus está às portas, e ainda que Jesus não volte agora, na sua juventude, se Ele te der o privilégio de tu envelhecer, tu vai chegar lá na tua velhice e vai ver como é engano desse mundo, é tolice, é perda de tempo, desfrutar do lixo que esse mundo oferece. E o verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Não vos conformeis. Paulo diz assim, ainda que você, na primeira tentativa, não consiga, insista. Fácil não é. Sozinho é mais difícil. Mas se você for a Jesus e confessar a Ele a sua dificuldade, e aí, irmãos, o Espírito Santo vai te revestir. O Espírito Santo vai ser tua força, vai ser o teu guia, vai te dar poder para vencer toda essa má influência. Não é fácil. A minha sobrinha em faculdade, eu fico imaginando toda a influência, porque lá é o nascedouro do mundo, né? As mentes humanas, mundana, nasce lá nas faculdades, né? Nas universidades. Então, ser cristão dentro de uma universidade é um desafio muito grande. Tem que ter comunhão, tem que andar de mão dada com Cristo, porque senão não tem força, não consegue por conta própria. Quando Paulo diz transformai-vos, você sabia que essa palavra é metamorfo, em grego, vem de metamorfose. Ainda que tu seja uma lagarta, não se conforma, insiste que tu vai ser uma borboleta. É essa visão que Paulo está apresentando aqui para nós. Ainda que eu seja carnal, ainda que eu tenha um espinho na minha carne, eu não sei qual é o seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu.
Apresente, ele diz, apresentei. Se apresente diante de Cristo. Apresente sua dificuldade, não se conforme. Não seja um cristão de qualquer forma. Mas lute porque vai valer a pena. Além de vivermos a verdadeira alegria, porque a alegria verdadeira é quando seguimos a Cristo, de verdade. De verdade, tem dias que o meu termômetro espiritual está lá no céu. E quando chega o fim do dia, meu Deus do céu, é bom demais, Jesus é muito bom. Mas tem dias que quando eu estou morna, quando eu estou abatida, os problemas ficam grandes, aí eu choro com o rosto no chão. Eu digo para Deus, Deus, hoje não foi fácil. Deus, eu quero viver aquele nível espiritual aquecido. Eu não quero viver nesse mundo aqui de uma forma medíocre, mediano. De qualquer jeito vai. De qualquer forma vai. Vai não, irmãos. Vai não, a gente fica pelo meio do caminho. E o inimigo se levanta com voracidade para destruir você. E o interessante é que no dia que você está ali, juntinha com Jesus, parece que os problemas vêm e voltam. Parece que não te toca, não te abate. Então, por que não lutar por isso todos os dias? Todos os dias, irmãos, até que ele volte. Porque quando ele voltar, você já imaginou? Eu me imagino ver Jesus voltar. Mas eu também me imagino, na maioria das vezes eu me imagino dormindo no pó da terra. A maioria das vezes eu imagino a cena da sepultura aberta. Porque eu vou ouvir e vou atender a voz do meu mestre. Eu vou reconhecer ele, porque eu vivo com ele. A gente só reconhece quem a gente conhece. Ninguém vai reconhecer Jesus se não conhece primeiramente ele, enquanto vivemos aqui nessa terra. Eu sei que eu estou passando um pouquinho do tempo, mas falar de mordomia é falar de um perfil cristão, é falar da sua escolha. Por que você escolheu seguir a Cristo? Por que desanimou? Não estou dizendo, não estou acusando que você desanimou. Eu estou levantando uma hipótese, porque é muito provável, porque eu olho para mim. Não é olhando para vocês, não, é olhando para mim. Então, meus irmãos, vamos voltar ao pleno conhecimento. E não vos conformem com esse século, com esse mundo, com o que ele oferece, com o que ele apresenta para você, mas transformai-vos, seja transformado pela renovação da vossa mente. Olha o que Paulo está pedindo para você, aonde é que você tem que mexer? Pela renovação da vossa mente. Porque se você cuidar em renovar a sua mente, o que é que o mundo diz? Mente sã, corpo sã. O mundo, que eu considero escuro, que não tem a luz de Deus, porque é a obrigação nossa viver isso. Mente sã, corpo sã. Então, se você cuidar, jovens, mais uma vez eu apelo, se vocês cuidarem da mente de vocês, do que vocês estão recebendo, vocês vão ter um corpo sã. Seja em qualquer que for o quesito. Vocês lembram que é Paulo que diz, se eu não estou enganada, eu acho que é capítulo 8 de 1 Coríntios, não tenho certeza, mas o verso vocês sabem. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, mente, corpo, espírito, tudo isso tem que ser oferecido a Deus por meio, primeiramente, de uma mente renovada, pela renovação da vossa mente. Sabe por que Paulo fala pela renovação? Eu já vou encerrar. Sabe por que Paulo fala? Como eu disse para vocês, aqui dá para pregar até 5 horas. Sabe por que Paulo fala da renovação? Porque Paulo tinha certeza
que estava falando para pessoas que tinham uma mente velha, acomodada, costumes romanos do mundo. Por isso ele fala renovação. Ele sabe que nós, ao aceitarmos Jesus, descemos as águas e em Cristo Jesus somos nova criatura. Agora que somos nova, Ele está pedindo para nós renovar nossa mente. Que agora o que você vai ouvir, o que você vai assistir, o que você vai comer, o que você vai vestir, seja tudo novo, seja tudo diferente, para que possamos ser imitadores de Cristo Jesus, para que você seja acima de imitador, acima de conquistar esse prêmio de imitador de Cristo, você seja salvo, porque nós só vamos conseguir esse mérito se nós assim o fizermos. E aí, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela experiência, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar? Você ainda não sabe qual é a boa, perfeita vontade de Deus? Experimente. E você vai se surpreender, fazer igual o Ratatouille ali da Yolanda. O ratinho diz, me surpreenda. Pois Jesus está dizendo a mesma coisa. Se você ainda não tem essa experiência, prove. No original é isso que ele está dizendo. Prove, experimente. Adquira a experiência de viver com Cristo como sendo o número 1 na sua vida. Porque aí você vai conhecer, passar a saber qual é a boa, agradável, santa vontade de Deus. Tá certo, meus queridos? Eu encerro aqui com essa palavra, fazendo sempre esse apelo. Sabe por quê, queridos, que muitas vezes a igreja convida você para fazer uma tarefa, ou aqui, ou lá fora, seja no nível financeiro, no nível de santidade, no nível de alimentação, no nível de visitação, testemunho, qualquer que seja a esfera. Sabe por quê? O desafio vem, bate em você e volta, vazio, porque não vivemos, não experimentamos na nossa vida, de fato e de verdade, qual seja a boa, a boa vontade, de forma agradável, de forma santa, de forma pura. Nós não estamos tendo isso como primeiro lugar nas nossas vidas. E se Cristo não é o primeiro lugar na nossa vida, irmãos, Ele já não é mais nada. Diz os arautos do rei, né? Eles cantam assim: se Cristo já não for o primeiro, Ele só é mais um, Ele não é nada. Então pense, analise, raciocine, ofereça a Deus um culto racional, pare para pensar em cada escolha que você faz no dia a dia. E eu desejo do fundo do meu coração que Jesus seja vencedor na sua vida, que Ele seja número 1, porque sendo assim, certamente estaremos salvos em Cristo Jesus. Eu convido o Rafael a vir cantar aqui conosco. E enquanto o Rafael canta, pense, pergunte para você mesmo se já não é hora, de você se dedicar mais, de você assimilar mais a palavra de Deus, de você tirar mais tempo para Deus, porque
a qualidade do tempo que você tira para Deus diz quem você é. Então, enquanto o Rafael canta, que possamos meditar nisso e buscar ter uma completa mudança dos nossos pensamentos, da nossa mente. Possamos meditar na letra dessa canção. Essa canção já é totalmente conhecida pela nossa igreja, mas que você medite nela de uma maneira diferente hoje, através da palavra que a gente escutou hoje. Você se aprofunde na letra dessa música e viva o que ela pede. Faça dessa música uma oração sua com o nosso Senhor e viva literalmente isso. Diga que você realmente não quer ser mais igual, que você não se conforma com os padrões desse mundo. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Se você quer isso, cante. Renova-me, Senhor Jesus. Diga para ele: já não quero ser igual. Ele está te escutando. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. O dele é puro e limpo, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. É verdade, Senhor. Tudo que há dentro do nosso coração necessita ser mudado, Senhor. Renova, Senhor. Renova a nossa mente, renova o nosso coração. Modifica, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos não nos conformarmos com esse mundo, com a prática desse mundo, mas sermos diferentes, sermos pessoas
voltadas para Ti. Que os nossos olhos, que a lente do nosso olhar seja para Ti, Senhor. Porque aí sim, Senhor, cada dia mais nós vamos ser mais parecidos com o Senhor. Pai, por favor, nos ajuda a entender que a Tua palavra é uma só, e o Senhor vem advertindo o homem desde os nossos pais, desde Adão e Eva, como diz o apóstolo João, que nós não devemos amar o mundo, como diz lá João, na sua primeira carta, no capítulo 2, não devemos amar, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há, pois as coisas desse mundo são concupiscência da carne, e elas passarão. Somente aqueles que amam o Senhor permanecerão para sempre. Então nos ajuda, Senhor, a permanecer no Teu amor. Nos ajuda a olhar para Ti cada dia, a amanhecer e a Te buscar as primeiras horas, meu Deus, a buscar o Teu poder, a Tua força, a comunhão com o Senhor, para que venhamos a resistir o dia mau. Pai, olha para cada uma dessas ovelhinhas, Senhor, é Teu rebanho, é Teu povo, Senhor. Por favor, dá uma bênção especial para cada uma delas. O Espírito de Deus nos cubra, nos visite, nos renove, nos leve para casa, Senhor, transformados, cheios de vontade de sermos diferentes, de sermos pessoas parecidas contigo. Abençoa esta igreja, abençoa os jovens, os adolescentes. Eles precisam do Teu favor, do Teu poder, Senhor, para que eles sejam fortes, para que eles resistam à tentação desse mundo, para que eles permaneçam contigo, firmes no Teu caminho até que Tu volte, Pai. Cuida de nós, nos leva para casa em paz, abençoa todos nós. Te oramos agradecidos por tudo e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe toda a sua igreja e nos leve em paz para casa.